Desde pequena eu fui criado dentro da igreja. Meus pais também sempre foram muito rígidos, rigorosos. E na igreja sempre nos foi ensinado que o homossexualismo é pecado, falta de Deus, é um corpo possuído pelo diabo. Bom, tem vários pretextos para denominar o que é um homossexual. E mesmo que eu cresci dentro da igreja, eu sempre conheci a palavra de Deus, eu sempre fui muito certo com as minhas coisas e até namorava uma garota, namoro de igreja, aqueles de segurar a mão para saber se a gente vai noivar e casar, eu me sentia diferente. Eu não sentia bem comigo mesmo, eu era infeliz e eu não entendia o que me fazia tão infeliz, o que me deixava tão para baixo, sabe? Eu não tinha motivos para isso. Eu até conversava com os meus pais, mas as respostas sempre: ora a Deus que Deus te guia. Ora a Deus que Deus te guia. E foi quando eu comecei a sair um pouco da minha rotina, do que eu costumava fazer ali com a minha vida cristã, e comecei a explorar outros horizontes, a entender um pouco mais do que poderia ser comigo. Comecei a jogar no Google algumas pesquisas do que eu sentia, né, em relação a tudo, ao meu corpo. E eu comecei a jogar no Google mesmo algumas coisas sobre mim, como, por exemplo, coisas que eu sentia com o meu corpo, coisas que eu via e era pra estar sentindo bem, que os garotos da igreja comentavam e eu não sentia aquilo. E comecei a jogar no Google, comecei a pesquisar. E de repente eu comecei a perceber que eu era homossexual, que eu gostava de outros homens. E eu achava aquilo, assim, de certa forma muito difícil de lidar, porque eu cresci ensinado que aquilo era errado. Só que quanto mais eu crescia, mais aquilo queria sair de mim, eu reprimia, eu tinha medo do que poderia acontecer comigo. Eu não tinha coragem nunca de contar, de confessar, de assumir o que eu era de verdade. Então eu tentei montar essa novela para as pessoas em minha volta para fazer bem para mim mesmo. Acontece que quando eu cheguei ali nos meus 18 anos de idade, eu não suportava mais viver dentro da mentira, eu não suportava mais aquele relacionamento, eu não suportava mais fingir que eu era alguém que eu não era e decidi me assumir para minha família. E quando eu me assumi, aconteceu o que eu mais temia. Os meus pais ficaram com muita raiva de mim, eles brigaram e simplesmente me expulsaram de casa. Eles mandaram eu embora, falaram que eu estava contaminado, que eu estava possuído e que eu tinha que sair dali. Então eu fui morar com um amigo. E esse amigo, ele super me acolheu, ele falou, cara, fica aqui, fica tranquilo, né, vai dar tudo certo. E assim eu comecei a viver a minha vida, a ter minhas coisas, a conquistar de pouco a pouco as minhas coisas, com muita saudade da minha família, com muita vontade que eles me aceitassem como eu era. Mas infelizmente, quanto mais eu orava, que é o que a minha mãe me ensinou, mais a resposta de Deus era que eu deveria seguir o caminho que eu estava seguindo, porque pela primeira vez eu comecei a sentir felicidade interna. Eu comecei a me sentir livre, a respirar com paz, a falar, nossa, como é bom, sabe? Parece que eu estava fechada num pote e agora parecia que eu podia abrir os meus braços e aquilo me fazia bem. E se eu estava orando para Deus e essas coisas estavam me acontecendo e eu estava feliz com isso, por que Deus iria me castigar? Por que eu estaria possuído? Por que faltaria Deus dentro de mim? Não batia o que eu cresci ouvindo com a realidade que eu vivia. Mas enfim, conheci um centro espírita e decidi conhecer. E foi quando eu conheci a Umbanda. E a Umbanda me acolheu de um jeito muito grandioso. Ali eu entendi que o amor prevalece, que a religião Umbanda, ela é amor, ela é paz, ela é aceitação, sabe? Ela é inclusão. E foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E eu pensei, como nós, que sempre fomos cristãos, discriminamos uma religião que prega o amor, que prega a paz e que aceita todos, que não olha o que a pessoa veste ou com quem que a pessoa dorme, ela olha o que a pessoa faz pro próximo, o bem que ela faz pro outro e o mal que ela faz pro outro, sabe? E sempre praticando as coisas boas, ensinando as coisas boas para aqueles que fazem coisas ruins. E eu comecei a me sentir muito abraçado. Dentro desse lugar, a gente conhece várias pessoas, porque caráter é caráter. Em qualquer lugar a gente encontra pessoas mau caráteres. Eu conheci uma pessoa que estava de passagem, né? Estava conhecendo, assim como eu, acontece que eu fiquei, ele não. Nós começamos a nos relacionar, começamos a ficar e começamos a ter um relacionamento mesmo.
começamos a ter um relacionamento sério, começamos a viver uma vida de casal, e aí nós decidimos morar juntos. E nós fomos morar juntos. Detalhe, meus pais totalmente fora da minha vida, porque eles não me aceitavam mais. Aí, eu fui encontrar com um amigo meu, e nós estávamos trocando ideia e tal, eu conversando com ele sobre a minha vida, como foi esse processo meu de assumir, mostrei pra ele o cara que eu tava, e pasmem, quando eu mostrei pra ele o meu telefone com a foto do meu namorado, ele arregalou o olho e fez uma cara tipo, sabe? Eu falei, o que foi? Ele ficou um pouco assim, acho que na cabeça dele bateu tipo, eu conto ou não conto, sabe? Foi isso que eu senti. Aí o que foi? Ele, não, é porque pareceu uma pessoa. Eu falei, quem? Ele falou, ai, vai, eu vou falar, mas tipo, não quero te atrapalhar, pelo amor de Deus, mas eu tava conversando com esse cara pelo aplicativo que né, geralmente os gays ficam, que é o Grindr e tal, e meu mundo caiu. Eu falei, quê? E quando ele abriu o aplicativo, era realmente o meu namorado. Ou seja, o meu namorado namorava comigo, tinha um relacionamento comigo, quase casando, porque a gente estava morando junto, mas ele falava com outros homens através do aplicativo de coisas casuais, de sexo casual, porque esse aplicativo é de sexo casual, não é um aplicativo para encontrar um relacionamento, é para quem quer sexo rápido. E aquilo, meu mundo caiu, sabe? Eu fiquei muito chateado e realmente era ele, não tinha como não ser ele. E eu fiquei muito abalado. Quando eu saí dali, eu liguei pra ele na hora, assim, né? E já falei tudo que tinha acontecido e terminei tudo. Falei que ia embora, que ia pegar tudo que é meu, que não queria mais continuar. Fui pra casa dele pra pegar tudo que é meu. Ele chegou, ele chorou, ele pediu perdão, ele assumiu que realmente ele tinha o aplicativo, mas é porque ele não me excluiu e que isso era besteira, que ele ia pagar e que ele não ia mais repetir, que ele não ia mais fazer isso, que ele não queria me perder. Beleza, ele pegou e excluiu o aplicativo. Eu fiquei um pouco assim, ele me pediu perdão. Só que nessa altura do campeonato, eu já estava extremamente dependente emocional dele. Porque vocês pensam comigo, né? Foi o meu primeiro relacionamento com um homem, foi o meu primeiro amor, é a pessoa que eu gostaria de passar o resto da minha vida. E quando a gente não tem os nossos pais, é mais complicado, porque eu sinto que a gente fica o dobro de carente. Se a gente morando com os nossos pais, a gente sente carente de afeto, de um relacionamento, imagina quando a gente não tem o afeto dos nossos pais. A gente duplica a nossa carência e a gente corre um grande risco de ter essa dependência emocional. E eu criei essa dependência por ele ao ponto de ele me pedir perdão e eu perdoar. Ele falou que não ia mais fazer. E, enfim, acabou que pelo aplicativo, ele realmente nunca mais fez. Só que eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais consegui olhar ele com os mesmos olhos. Aí eu comecei a fazer os meus amigos mandar mensagem, dar em cima, para ver se ele corresponde, para ver se ele tá sendo fiel, para saber se ele realmente tá sendo quem ele fala que ele é. E acontece que todas as pessoas que eu coloquei para mandar mensagem para ele acaba cedendo, ele acaba respondendo. E aí, quando eu vou questionar ele, ele fala que é porque ele sabe que sou eu. É porque ele sabe que eu que mandei dar em cima dele, que ele sabe que sou eu por trás de todas aquelas pessoas. Mas se ele sabe, por que ele, em vez de não responder, ele responde da corda, não é verdade? E assim, a gente vive brigando, e ele falou pra mim que a culpa é minha, porque eu não confio nele, porque eu fico colocando pessoas para mandar mensagem para ele, porque eu fico colocando pessoas para testar ele, e que tudo isso que está acontecendo é culpa minha. E eu fico muito mal, porque até hoje eu estou dentro desse relacionamento, eu vejo que ele sempre está aprontando, ele sempre está respondendo às pessoas, e mesmo sabendo de toda essa situação, mesmo vendo os rapazes dando em cima dele, ele correspondendo todos eles, ele me culpando, eu não consigo sair desse relacionamento, eu me sinto presa a isso. Eu tenho um sentimento muito forte de rejeição dentro de mim, acredito que isso vem dos meus pais e junta com a traição e junta com a ansiedade de querer dar certo e eu preciso trabalhar para ter dinheiro, para comprar as coisas, tá faltando comida em casa, eu tô passando por uma situação extremamente desgastante e nesse momento eu não sei o que eu faço, eu não sei para quem pedir ajuda, eu não sei para onde ir, às vezes eu culpo os meus pais, porque se eles não tivessem me expulsado de casa, eu não estaria morando na casa dos outros e passando pelo que eu estou passando. Eu não consigo lidar com tudo isso, eu estou precisando de ajuda e, na verdade, esse vídeo é mais um desabafo para vocês deixarem nos comentários uma mensagem de apoio, de carinho, de amor, de força,
para eu saber como eu posso sair desse relacionamento, como que eu posso me curar, porque sinceramente eu não quero sair do relacionamento, eu amo muito ele, eu quero muito ficar com ele, mas tá muito difícil viver como a gente tá. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Bom, se você já identificou que você tem essa dependência emocional, já é um ponto positivo. Isso significa que o seu lado emocional tá extremamente frágil. Isso vem da rejeição paterna e materna, mas olha só, por mais que o seu pai e sua mãe não aceitem você como você é, o importante é você se aceitar e aceitar os seus pais como eles são. Por quê? Porque o que eles te dão fala sobre eles, o que você dá pra eles fala sobre você. Eu sei que a vida é uma troca e quando a gente fala dos nossos pais, a gente quer muito receber a compreensão, o amor, o carinho e o afeto deles, mas muitas vezes a gente consegue esse afeto não deixando de amá-los, cumprindo os mandamentos, honrando os nossos pais. Não interessa se eles te abandonaram, se eles te expulsaram de casa, se eles te rejeitaram. O que interessa é que você hoje é um adulto. Você escolheu fazer isso. Aos seus 18 anos, você já é maior de idade. Você pode procurar o seu caminho, você pode mostrar que você é feliz e você pode continuar amando seus pais, mesmo sendo quem eles são. Olha de onde ele veio, ou de onde eles vieram, né? Eles vieram do mesmo lugar que você cresceu, daquele lugar onde aquilo era errado, aquilo era demoníaco, aquilo, né, era pecado, aquilo era falta de Deus. E você conseguiu sair disso, mas eles não. Eles cresceram, viveram e provavelmente vão morrer acreditando nisso. E por que você vai mudar os seus pais? Apenas aceite os seus pais como eles são, já que eles não conseguem te aceitar. Ah, Paula, mas não é injusto o meu pai não me aceitar e eu aceitar eles? Não, não é injusto. Por quê? Porque você se livra do peso, sabe? Daquele sentimento de querer ser aceito. Porque você precisa se aceitar e aceitar as pessoas como elas são. E o seu relacionamento também. Tá passando da hora de você aceitar que o seu namorado fez o que ele fez com você, sabe? E começar a aceitar que você é adulto e você precisa viver a sua vida de uma forma madura. E você precisa cuidar do seu emocional, desprender emocionalmente dele, ser um homem livre de verdade. O que adianta você se libertar da igreja, mas não se libertar de um relacionamento depressivo? O que adianta você se libertar do heterossexualismo, de um relacionamento entre um homem e mulher onde você não estava feliz, mas ficar num relacionamento homossexual infeliz, sendo traído, se auto-enganando? Pode até ser que o seu parceiro realmente mudou, pode até ser que ele não faça mais o que ele disse que ele fez, pode até ser que ele queira estar com você, sabe? Mas pode ser que ele também não tenha maturidade para lidar com as suas inseguranças e com os seus traumas, porque nem você mesmo consegue lidar. Então primeiro se cure sozinho, aceite as pessoas como elas são, se aceite como você é, e assim você vai olhar para a vida com outros olhos. E aí você vai colocar cada pessoa no seu quadrado, no seu lugar, ninguém no meio do seu caminho, né? Não coloque pessoas responsáveis pela sua dor, porque a gente está sempre culpando os outros, né? Mas quando a gente cresce, a culpa é nossa. Quando a gente é criança, a culpa é dos nossos pais. Mas a gente devolve para eles a responsabilidade de tudo que eles fizeram pra gente. É pai, mãe, eu amo vocês, eu honro vocês e eu devolvo para vocês tudo aquilo que vocês colocaram na minha bagagem da vida. Esse peso não me pertence, esse peso pertence a vocês e quem tem que carregar é vocês. A partir de agora, minha mala vai vazia e tudo que eu viver é meu, é pra mim. Relacionamento é o seguinte, você fez isso comigo, isso passou do meu limite, você tá colocando coisas dentro da minha bagagem que eu não quero carregar o peso das suas atitudes, entende? Devolve pra ele tudo que você tem que devolver e carrega consigo só o que você realmente precisa, sabe? E continue no seu caminho, continue orando, que eu acredito que Deus tem te levado para caminhos bons, mas olhe, Deus faz a parte dele de lá e a gente faz a parte nossa aqui. Não se esqueça, não adianta você trocar um presídio pelo outro, você trocar uma dor por outra. O mais importante é você se curar para você não trazer nenhuma dor, para você ter um equilíbrio na vida, tá bom? Esse é o que eu posso fazer para você e mais pra frente, quem sabe eu posso te atender como a sua psicóloga. Porque sim, gente, vai ter vídeo, né, eu contando para vocês que estão formando em psicologia, quem sabe daqui a pouco vou ter até minhas clientelas. Mas é isso, me mande sua história, se vocês também foram muito rejeitados dentro da igreja, se vocês foram reprimidos, se vocês descobriram a homossexualidade de vocês dentro da igreja, como foi pra vocês o período, né, o processo de sair, de aceitação, de contar pra família, me manda aqui no canal para ajudar outras pessoas também a se descobrirem, a se aceitarem e a encontrarem o caminho da felicidade. Manda aqui histórias, canal de @gmail.com, curta, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.